Cara, esse lance esse livro aí que você está estudando, do São Cipriano e tal, São Cipriano. que já tá tudo marcado, já tem uma porrada de Sim. de E é um livro post-it. bonito, né? Tipo, Ele é bonito, é. Bonito, é. Assim, o que me chamou a atenção aí, na verdade, foi que parece ter muita marcação nesse livro já. Tem. Significa que tinha que muita coisa aí você Tem a ver com tem a a ver história com deles, toda a história deles. É. E é um pouco chocante. Sim, porque a era uma ver- galera que era. Eu fiz aqui umas marcações, aqui acho que eu me lembro agora passando o olho, Aham. é que o São Cipriano, ele tem histórias aqui, também não vou nem ficar dando spoiler, porque é um livro que vende muito, que as pessoas gostam, e é um livro bem romantizado, mas tem muitas histórias aqui de como o diabo fingia ser Deus para enganar as pessoas. Tem uma história aqui sensacional que o São Cipriano queria comer uma menina lá e a menina estava sem libido porque estava com o pai doente, não sei o quê, e ela era de uma religião que era muito devota, assim, sabe? E ele fala, não, mas que Deus é esse que tu tá adorando aí? Aí ela vai e começa a questionar o Deus que ela tá adorando, que tá matando a família dela, e Deus aparece para ela e diz, e o Deus diz, não, realmente, tu tá certa, desculpa, eu tava... Mas pode ficar com São Cipriano, não sei o quê, não fica apegada. Só que esse Deus era o diabo disfarçado. Tipo, ele fingia que era Deus pra... E tem muito isso a própria Flor de Lis, né, cara? Os cultos dela, no Instagram Mulheres Assassinas, tem uns cortes, assim, dos cultos. Em que eu fui num culto da Flor de Lis, em que eu fui nesse culto da Flor de Lis, aí eu fiquei Foi no sentado... culto da Flor de Lis. Lá no ministério dela. Aí eu fiquei num dos cultos que eu fui, ela estava até de tornozeleira. Aí eu fiquei marcando assim, né? Ela falava, o culto durou acho que umas 2 horas e pouco. Aí ela falava, Deus, eu marcava. Aí, não, Deus, eu marcava. Aí, o diabo, aí marcava. O Satanás, eu marcava. O capeta. Cara, tipo, o dobro. Ela fala 2 vezes mais a palavra Palavras relacionadas ao diabo. derivados do diabo, do demônio, Aham. Satanás, do que Deus. É impressionante. Interessante, né? Caralho, ele tava falando do diabo se passar por Deus, né? Eu tava lembrando da casa Dom Inácio de Loyola, no caso do João de Deus, que inclusive quando eu falei do João de Deus, eu também comparei com o Anderson, na verdade, da Flor de Lis, porque assim, você pega o Anderson, e até uma coisa que é muito emblemática na morte do Anderson, é que ele foi alvejado com uma frequência muito grande de vezes na região genital. Isso é muito simbólico, Sim. muito simbólico. E quando você pega para observar outras pessoas que fizeram coisas semelhantes ao que ele fez, que é o quê? Criar uma imagem religiosa muito forte, por baixo dos panos, ter práticas extremamente, assim, no mínimo controversas ao que o cara prega, o final é muito igual, é muito igual. Você pega, por exemplo, David Koresh, foi um cara que criou um culto, mesmo esquema, criou um culto em volta dele, que ele era um sacerdote do Deus cristão, papapá. Aí você vai ver por baixo dos panos, né? Ele estava criando lá um bairro dele nos Estados Unidos, que eram as pessoas livres, blá blá blá, mas cara, era putaria, era igualzinho. O casal aí criou a casa com 50 filhos, ele criou o bairro com tantas mulheres. Aí Eu era posso o quê? falar uma coisa, era uma putaria dentro Não, daquela imagino, casa. Não tem imagino. outra palavra para mesmo? classificar. Era porque aí tinha uma coisa... Ela era rainha, assim. Ela se comportava como a rainha da casa. Então, tu imagina, se tu sai pegando o moleque da rua pondo ali, tu vai... É óbvio que eles vão se relacionar entre si, adolescente ainda. E eles se relacionavam entre si e com autorização... Para não ficar bagunça, tinha que ter autorização dela. Por exemplo, e a preferência para as mulheres bonitas da casa eram os filhos biológicos dela. Tanto que ela tem um filho lá, o Flávio, que é o que atirou no Anderson. Ele se relacionou com umas 8 mulheres, tudo assim. Tinha uma garota que já chegou lá namorando um outro rapaz. Ela disse, não, pode acabar, se quer ficar aqui, quero. Então acaba, senão você vai embora, aí você vai namorar o meu filho. Não, viagem, é o mesmo padrãozinho, né? É um padrão assim, muito bizarro. O David Koresh, o Jim Jones, que teve a Jonestown, era o mesmo esquema, criou a região dele. O Philip Milik Philpott, mesma coisa. Mas o ponto que eu lembro mais, assim, que eu acho que é um traço muito marcante nessa galera,
é da casa do Inácio de Loyola, do João de Deus. Eu percebi que eu estou falando um Sim. pouco já embaçado já. Mas piadas à parte, se você ler a cartilha para você entrar na casa para o atendimento, assim, antes de você ser atendido, e a maioria das pessoas atendidas lá eram mulheres, jovens, você tinha que ler uma cartilha e declarar que você entendeu como deve se comportar durante o atendimento. Cara, é bizarro. Eu fiz quando eu postei no meu vídeo no YouTube analisando a cartilha lá, é bizarro, é assim, umas coisas assim, né? Você vai entrar na sala, não pode abrir o olho, não pode falar, não pode questionar, Não pode virar pra trás. não pode virar para trás, não pode olhar para o lado, não pode fechar os membros, é braço ao longo do corpo. Pode poder pegar nos seios das mulheres. E aí é muito interessante que assim, vem com uma lista de coisas, você fala, meu, você tá entregando a pessoa de bandeja, e aí o final é muito interessante, o verso final ali, a estrofe final, que ele diz o seguinte: caso algo soe estranho, caso algo lhe pareça esquisito, lembre-se daquilo que você almeja com esse atendimento. Talvez você ache estranho porque você ainda não está familiarizada ou preparada para receber enfim, o favor divino. Então, olha como você coloca a pessoa numa condição assim, cara, meu pai tá com câncer, não sei o quê, o cara tá palpando meu peito. É desconfortável? É, mas eu quero que meu pai cure o câncer? Então, Sim. olha que Isso, bizarro, tu sabe né, que cara? tu falou isso, eu lembrei, no documentário sobre ele do Globoplay. Muito bom, por Ele sinal. fez isso exatamente com a esposa daquele diretor lá do Barreto, o Fábio Barreto, que teve um acidente lá. E, tipo, ele já tava desenganado, Tava em não alta tinha já. mais. E ela levou lá porque quando tu tá desenganado, tu tenta tudo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. E ela conta no depoimento dela, que para mim é o mais emocionante de todo o documentário, ela fala, olha, meu marido estava ali, inválido, era uma chance de cura, que eu fui ali para isso, aí ele começa a me apalpar por trás, aí eu falei, tipo, se eu não aceitar o que ele está fazendo, é como se eu não tivesse sonegando o tratamento pro meu marido, uma coisa louca. Isso é um mote, assim, do livro, que vai nessa que nem é tão sutil no livro sobre a Flor de Lis, que é uma coisa que é revoltante, que esses predadores sexuais, eles escolhem como vítimas pessoas altamente vulneráveis. Fragilizados. O João de Deus, a Flor de Lis, o Anderson, o Roger Abdelmaci. São pessoas que estão... Uma pessoa que chega numa igreja em busca de assistência religiosa, ela está desesperada. Uma mãe é que não pessoa. consegue ter filho, uma mulher que não consegue ter filho. No caso do Roger Abdelmaci, sim, elas estão ali tentando de tudo.